E ontem veio essa notícia bomba, né? Que traz ali aspectos muito interessantes em relação ao jornalismo e em relação a também assessores, né, nomeados no Estado brasileiro. É o seguinte, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nessa terça-feira, né, hoje, uma operação contra os milicianos, aqui a gente chama pelo nome, do grupo autodenominado Guardiões do Crivella, em referência ao prefeito Marcelo Crivella. São 9 mandados de busca e apreensão. Ontem, né, o que eu estava falando, repórteres da Globo revelaram um esquema de funcionários comissionados da Prefeitura do Rio com salários de até R$10 mil, que tem como objetivo atrapalhar o trabalho da imprensa em hospitais, intimidando jornalistas e entrevistados. O Ministério Público do Rio vai analisar a denúncia. O trabalho dos servidores e as escalas de trabalho eram coordenados através de grupos de WhatsApp comandados por Marcos Paulo de Oliveira Luciano, o ML, um dos alvos da operação. Assim que as equipes de reportagem entravam ao vivo com algum tema que contrariasse os interesses da prefeitura, os assessores, é até difícil falar, né, entre aspas, porque eles de fato têm ali o cargo de assessor, mas a ação, a prática, o trabalho, entre aspas, é um trabalho de milícia. Eles interrompiam a transmissão, às vezes aos gritos, né, intimidando ali, cerceando o trabalho da imprensa. Segundo a reportagem, os servidores atuavam em duplas e enviavam nos grupos selfies em frente aos hospitais para provar que estiveram no local. Então isso é a prestação de conta desse pessoal. Você imagina que assessor está auxiliando em algum trabalho importante para a população do Rio? Não, ele está lá impedindo que a imprensa mostre a realidade como ela é e está sendo pago com dinheiro público para isso, né? Continuando aqui, quando eles conseguiam atrapalhar as reportagens, eles enviavam mensagens comemorando. E de ontem para hoje, vários desses funcionários saíram do grupo. Um dos participantes relatou à emissora que o próprio prefeito Marcelo Crivella também era membro dos grupos e de vez em quando enviava mensagens parabenizando o trabalho dos milicianos pagos com dinheiro público. O chefe da Casa Civil, Ailton Cardoso da Silva, é um dos administradores de um dos grupos, que inclui também Marcelo da Silva Moreira Marques, procurador-geral do município, e a secretária de Saúde, Bia Busch, o secretário de Cultura, Adolfo Conder, o fotógrafo pessoal do prefeito, José Edivaldo, a assessora da primeira-dama, Rosângela Gomes, e a consultora de comunicação da Prefeitura, Valéria Blanc, também integram a lista. A Prefeitura não nega a existência dos grupos e alega que eles têm o objetivo de informar melhor a população. O sujeito está lá para atacar a emissora, para atacar o jornalista, para intimidar o repórter, o entrevistado, impedir que aquela matéria seja feita. E eles dizem que é para informar melhor a população. Quer dizer, a demonização da imprensa justificando atos milicianos. Além do crime de associação criminosa, o Ministério Público vai avaliar a prática da conduta criminosa de responsabilidade de prefeitos. Foi assim que eles colocaram lá, né? Nessa terça-feira, Crivella se encontrou com o governador interino do Rio, Cláudio Castro, e defendeu a União. E agora, pouco antes de eu entrar aqui no estúdio, saiu a notícia de que vai haver um processo de impeachment, né? Na verdade, a Câmara do Rio vai votar o pedido para abrir o processo de impeachment contra Crivella na quinta-feira. Então essa notícia ela acabou de sair aqui e ontem, para quem viu no Twitter, eu acabei aqui o programa, fui para casa, aí continuei a ver ali o noticiário, finalmente assisti aquela reportagem que já estava no ar e eu falei, olha, isso aqui é motivo de impeachment. Eu mostrei a militância virtual bolsonarista, que não diz na internet que é remunerada com dinheiro público. Eu mostrei lá nome, sobrenome, cargo, remuneração na Cruzoé, me atacam até hoje por isso, né? Mentem sobre a reportagem e é um pessoal que fica atacando jornalista, vários militantes, né, de um modo geral, bolsonaristas, que nem estão na reportagem, atacam jornalistas. Então eles fazem isso na internet, fazem isso virtualmente e, no entanto, esses militantes a serviço do Crivella, eles fazem isso nas ruas, eles fazem isso dessa maneira brucutu. Você acompanhou essa notícia, Macalossi? Quero ouvir sua visão. Eu acompanhei, sim, e eu acho que Crivella, no Rio de Janeiro, deu um passo além do Bolsonaro em Brasília. Além do gabinete do ódio, nós temos lá na capital federal, no Rio de Janeiro nós temos o gabinete da pancadaria, o gabinete do pugilato.
né? Assessores sendo pagos com recursos públicos para se comportarem, agirem como milicianos, indo para cima de profissionais da imprensa, com o objetivo de cercear a informação, intimidar as pessoas e manter a sociedade longe dos fatos incômodos. O Rio de Janeiro, infelizmente, está numa penúria sem par. O Rio de Janeiro está devastado pela corrupção, pelas piores práticas no nível estadual e no nível municipal. Entretanto, a prioridade não é dar solução a esses graves problemas históricos, é tentar de todas as formas restringir a possibilidade do exercício jornalístico, que é fundamental, inclusive para a correção desses problemas. Quer dizer, eu imagino qual que deve ter sido o critério de seleção dessa gente para integrar, né, o gabinete. Não deve ter sido currículo, deve ter sido folha corrida. É o disque capanga, né? É o disque capanga, disque miliciano de crachá. É uma coisa inacreditável. É igual aqueles caras que trabalhavam para a máfia, né? E que iam cobrar e que colocavam as pessoas sob risco de violência se não estivessem de acordo com as regras da Cosa Nostra. Só que aqui não é pagamento, por assim dizer, dos profissionais de imprensa para o governo, mas sim a informação que prestam. Quer dizer, se a informação é negativa, então vamos lá, vamos botar os meganhas para cima dos jornalistas para que eles não deem a notícia. Vamos tentar impedir. Quer dizer, é um método que se consagrou nas ditaduras que nós vimos recentemente aqui no continente, que ainda estão em vigor. Isso é coisa de chavista, meu Deus. Isso é coisa de chavista. Né? Isso é coisa que se tornou prática comum na Venezuela e que agora se vê no Rio de Janeiro. O Ministério Público tem que agir contra isso, a polícia tem que agir contra isso, os órgãos de Estado que são responsáveis pelo cumprimento da lei e da ordem devem agir contra isso, e a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro deve agir contra o fato de que o governo do Rio de Janeiro instaurou dentro das instituições de Estado uma milícia organizada para colocar um garrote de violência sobre a imprensa, sobre a liberdade de expressão. Isso é muito grave, isso é crime, isso tem que ser responsabilizado. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro tem um dever, o dever de enquadrar o prefeito, que, aliás, foi ministro da Dilma Rousseff. Hoje é o queridinho do Bolsonaro, foi ministro da pesca da Dilma Rousseff. Gostava de andar de lancha, aliás, na época. Pois é, eu realmente espero que essa investigação avance, que todas essas pessoas que atuaram dessa forma miliciana para intimidar o trabalho da imprensa, para impedir que o jornalista mostre a realidade, que elas sejam punidas nos termos da lei, eventualmente presas se for necessário. Parece, pelas primeiras informações a respeito dessa operação hoje, que há uma possibilidade realmente de enquadrar essas pessoas criminalmente e que elas cumpram pena na cadeia, e é preciso avaliar a responsabilidade dos mandantes, porque isso aí é funcionário que está sendo pago com dinheiro dos pagadores de impostos a serviço do político, para que a população da cidade, a cidade onde eu nasci, onde eu fui criado, onde eu cresci, ela não fique sabendo da precariedade, da incompetência administrativa na saúde pública. Então isso é absolutamente grave. Foi uma reportagem espetacular, vale a pena as pessoas assistirem. É muito bom quando as pessoas que atuam fingindo que são cidadãos comuns, agindo com espontaneidade, né, com voluntarismo, em nome de uma causa, são expostas como pessoas que estão sendo remuneradas com dinheiro público para fazer aquilo. Porque já é uma falta de caráter a pessoa agir publicamente, no debate público ou nessa militância política, de uma maneira agressiva, de uma maneira hostil, sem revelar para quem que está trabalhando, né? Mas é isso que a gente vê o tempo todo, esse senso moral, que é individual, que as pessoas deveriam zelar por ele. Isso
eu não digo que se perdeu, porque quem age assim nunca teve, né? Isso é absolutamente grave, é motivo, sim, de impeachment do prefeito. Tinha nome dele lá no grupo de WhatsApp, onde esse pessoal prestava conta. É claro que cabe a averiguação para ver se aquele nome que estava lá é referente, de fato, a um telefone, a um número de posse do prefeito ou de alguém próximo a ele, mas que ele tinha acesso também. E mesmo que não tivesse, porque é um serviço para ele feito da maneira mais imoral, asquerosa, perversa, né? O dinheiro público que deveria estar sendo usado para o investimento na saúde, para cuidar dos pacientes, das pessoas doentes, cuidar da população, que foi inclusive bandeira de campanha do Marcelo Crivella. Ele falou que queria ser prefeito para cuidar das pessoas. Esse dinheiro está indo para impedir que a realidade seja mostrada. Então isso é gravíssimo, e isso foi filmado, foi documentado, e agora cabe às autoridades competentes a sua tarefa. E a gente vai exercer a vigilância, vai cobrar que isso vá até o fim, porque há uma naturalização da sujeira no Brasil absolutamente impressionante. É que nesse pessoal aí falando, um desviou tanto dinheiro público, mas o outro desviou mais. Sim, e cadê o seu repúdio para todos que desviaram? Então desviou muito, desviou médio, desviou pouco, se repudia e se pede a punição de todos. Existe o princípio de proporcionalidade que ele vai servir para o cálculo lá da dosimetria da pena. Agora, que a pessoa relativize para absolver, para inocentar, para impedir e cercear o trabalho da imprensa de trazer luz sobre esquemas criminosos obscuros, isso aí é coisa de vagabundo. E a gente tem visto muito esses vagabundos atuando na internet, muitas vezes remunerado ou nas ruas, né, com dinheiro público pago direta ou indiretamente.